Olá, eu sou o advogado Carlos e hoje nós vamos falar sobre aposentadoria e o empreendedor. Muito se diz aí que o empreendedor não deve mais se preocupar com a previdência social porque a melhor maneira é investir em outros produtos financeiros, ter outros investimentos para a aposentadoria. E eu concordo com esse ponto, a importância do empreendedor e de qualquer outra pessoa ter outras fontes de renda além da previdência social. Justamente é o que eu planejo para mim também no futuro. A questão aqui é que a previdência social pode ser enxergada como mais uma fonte de renda no futuro. E aí, considerando a previdência social como uma fonte de renda de uma aposentadoria lá no futuro, é importantíssimo então que se faça um planejamento que adote estratégias para que as contribuições, o valor a ser investido hoje, sejam valores que realmente influenciarão no melhor retorno sobre o investimento lá na frente. Então, se você é empreendedor, contribui para a Previdência Social, se parou de contribuir, mas existem contribuições no passado, assista esse vídeo até o final, porque eu vou trazer pontos importantes que envolvem a sua aposentadoria e os valores que você gasta todo mês ou tem gastado com a Previdência Social, que podem estar aí errados. Antes, não se esqueça de se inscrever no canal, de acionar o sininho para receber as notificações e também, se você curtir esse vídeo, não esqueça de deixar o like, isso ajuda muito aqui o canal. Quando nós falamos dos empreendedores, estamos falando de pessoas que movem a economia do nosso país, geram empregos, enfrentam a burocracia brasileira e também, muitas vezes, possuem aí o tempo muito escasso para se preocupar com a sua previdência social. E justamente por causa da burocracia enfrentada, da correria do trabalho, acaba não se preocupando com a aposentadoria, acaba não se preocupando com a sua previdência social e ou deixa de contribuir ou contribui da pior maneira possível, jogando dinheiro fora. E aí, existem outras situações que são aqueles empreendedores que possuem contadores, como a maioria tem, e confia a sua previdência social, o valor gasto com as suas contribuições previdenciárias, e aqui incluindo a retirada de prolabore para esse fim, confia isso ao seu contador. Com todo o respeito que eu tenho aos contadores, essa profissão maravilhosa que nos ajuda a encarar as burocracias tributárias do nosso país, não podemos perder de vista que os contadores, eles são especialistas, são especializados em contabilidade. O advogado previdenciário é um advogado especializado no direito previdenciário, especializado na previdência social, seja o regime geral de previdência, seja o regime próprio de previdência, mas ele vai ter uma capacidade técnica, uma visão técnica muito mais aprimorada para analisar a situação previdenciária de um empreendedor, do seu cliente, do que um contador. Então aqui já é importante a gente trazer essa distinção, porque muitas vezes os empreendedores confiam a sua previdência no contador e não procura um advogado especializado para que possa verificar pendências no seu CNIS, se as contribuições que estão sendo realizadas agora são as melhores contribuições, se vão trazer o melhor retorno sobre o investimento lá na frente, ou se estão prejudicando, seja hoje com desperdício de dinheiro, ou seja no futuro prejudicando o valor da aposentadoria. E justamente baseado nessa conversa, eu fiz essa semana uma apresentação online de um planejamento previdenciário para o empreendedor e eu achei interessante compartilhar com vocês como é que funciona essa apresentação e como existem alguns pontos ali que podem passar despercebidos pelo empreendedor, pelo segurado. A gente está falando aqui especificamente do empreendedor, do segurado empresário, mas isso aqui pode se aplicar a outros segurados também, ok? A questão do planejamento previdenciário traz benefícios não somente para o empreendedor, mas para todos os segurados da Previdência Social. Vale mencionar aqui que o que eu vou mostrar para vocês aqui, essa apresentação, se aplica a esse meu cliente, tá? Então é importante, não existe um planejamento previdenciário genérico, tá? Um padrão, uma receita de bolo. Se algum profissional se propõe a entregar algo genérico, ele não é um bom profissional, Pode até não ser um especialista da área. Então, um planejamento previdenciário bom é um planejamento previdenciário que vai considerar as peculiaridades, as características de cada segurado. É um planejamento personalizado ao segurado, ao cliente. E aqui envolve os seus objetivos,
envolve a sua situação financeira, a sua capacidade financeira em relação às contribuições previdenciárias mensais, envolve a sua profissão, a sua atividade laborativa. Tudo isso é considerado aí para cada tipo de segurado, ou seja, para cada cliente, tá bom? O que eu vou compartilhar aqui com vocês tem um propósito de abrir a mente em relação a essa importância de planejar a aposentadoria, de planejar a sua previdência, tá bom? Mas não abrace isso como se esse caso se aplicasse a você também. Aqui eu coloquei a sua situação atual também sobre as contribuições previdenciárias. Você tem contribuído como contribuinte individual empresário, retirando o Prolabore mensalmente, né? E contribuindo sobre o teto da Previdência, que hoje está sobre R$ 8.157,41. Considerando aqui a sua alíquota de 11%, né, como contribuinte individual, você está pagando R$ 897,31, tá? Também coloquei aqui o imposto de renda retido, né, o imposto de renda da pessoa física, sobre esse valor, que está em R$ 1.153. No caso, você está contribuindo na alíquota de 27%, né, a alíquota máxima. E coloquei aqui o seu custo mensal e anual com esses valores. Então, o seu custo mensal hoje, com contribuição previdenciária e com imposto de renda, está em R$ 1.997,84, quase R$ 2.000. Anualmente, você está gastando R$ 23.974,08 para manter essas contribuições, tá? Então, essa é a sua situação atual. Contribuições como segurado facultativo. Abre aqui uma possibilidade que vai te trazer uma economia mensal de recolher não mais como contribuinte individual empresário, onde você está recolhendo, está retirando Prolabore, está pagando imposto de renda e pagando contribuição previdenciária. Nessa espécie aqui de segurado facultativo, você não precisa retirar Prolabore, aliás, você não deve retirar Prolabore, e é uma característica do segurado facultativo é que ele, para fins previdenciários, ele não exerce atividade remunerada. Tá? Então, como ele não exerce atividade remunerada, ele pode contribuir como segurado facultativo. E aí não tem incidência do imposto de renda. Então, você não precisa mais se preocupar em pagar esse imposto de renda de mais de R$ 1.000 que estava pagando aí por mês, né? E aí você pode manter a sua proteção previdenciária recolhendo como segurado facultativo. Tá? Eu coloquei aqui, tudo isso que eu estou falando aqui tá no texto, tá escrito, tá? Segurado facultativo, tá? Sobre isso. Os 3 cenários que eu vou te apresentar aqui com o segurado facultativo te trazem mais economia se comparado aí você como contribuinte individual recolhendo como empresário. Aqui nos cenários, eu vou trabalhar cada tipo de cenário. Ó. Cenário A. Nesse cenário, você está recolhendo sobre o teto mensal, pagando a alíquota de 20%, tá bom? Não é mais 11%, é 20%, tá? Mas também não paga imposto de renda. Então, você recolhendo sobre o teto mensal, eu coloquei aqui contribuição previdenciária. Faltam 18 contribuições, ou seja, você vai contribuir até setembro do ano que vem, 18 contribuições para você alcançar a sua aposentadoria. Então, você tem 18 contribuições pela frente. Coloquei aqui 20% sobre o teto, tá? 20% sobre R$ 8.157,41. E aqui, nesse cenário, você vai ter gastado até a data da sua aposentadoria, para solicitar, R$ 29.366,64, tá? Ganho total estimado, vamos lá. Nessa regra aqui, tudo que está aqui está em cálculo, na planilha de cálculo que eu vou encaminhar também para você. Aqui você vai ter uma renda mensal de aposentadoria de R$ 5.360,94, tá? O ganho total estimado. Isso aqui eu multiplico por 13, 13º, você ganha 13 salários de benefício por ano, tá? Por causa do 13º. E eu vou multiplicar isso aqui por 18,60. Da onde eu tirei esse número? Esse aqui é a expectativa de vida, tá? Expectativa de vida. Então, quando você, ano que vem, começar a receber o benefício, a expectativa de vida é que você viva até os 82 anos de idade. Então, você vai ter mais pela frente aí 18 anos e meio, né? 18 anos,6 aí recebendo benefício. Quando você completar 82 anos de idade, você vai ter R$ 1.296.275,29. E aí, o que você achou dessa apresentação? Você já tinha visto esses pontos? Já tinha se atentado à importância de considerar esses pontos? Deixe aqui nos comentários para que eu fique sabendo aí se você já viu falar desses pontos,
Se te ajudou de alguma maneira, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de acionar o sininho para receber as notificações. E se você precisar de uma assessoria, de um auxílio, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato do escritório. Até o próximo vídeo.